Esse mês de setembro nós estamos pegando carona no tema que tem dividido o nosso país, que é a questão das eleições, especialmente a eleição para presidente. Nós estamos conversando sobre esse tema, eleja o presidente, porque mais do que eleger um presidente que vai governar 4 anos do Brasil, a decisão mais importante que a gente precisa tomar na nossa vida é escolher quem é que vai presidir a nossa jornada pelo chão da vida. E essa decisão é extremamente importante. Quando eu penso no nosso país e penso no desafio que o novo presidente da República, que será eleito por nós, terá, eu fico muito preocupado. Se eu pudesse resumir o nosso estado como brasileiro, eu diria que essa palavra é a palavra-chave: desesperança. Nós temos desesperança com a economia, como o mês está em decadência, alta dos preços. Essa semana nós tivemos mais um aumento na gasolina, para nossa alegria, na verdade. Nós temos uma desesperança no nosso coração porque o desemprego é crescente, são 13 milhões de desempregados. Há um candidato a presidente da República que diz que em 4 anos ele vai conseguir 10 milhões de emprego, mas ainda vão faltar 3 milhões. Então, quando a gente olha, especialmente quem é jovem e está à procura do primeiro emprego, com 13 milhões de desempregados, a nossa ideia é pensar que esse problema não será resolvido a médio prazo, será a longo prazo. Nós olhamos para a violência no nosso país ela é galopante. Sempre violência nós temos todos os dias da nossa vida. Há uma desesperança no nosso coração com os 3 poderes do nosso país: com o executivo, com o legislativo, com o judiciário. Há uma desesperança com a reforma do sistema previdenciário. Daqui a 20 anos, você acha que haverá previdência social no nosso país? Eu estou vendo uma advogada ali que entende dessa área, que a doutora Tanúzia não vai ter. Você já pensou nisso? Desesperança quando a gente pensa, por exemplo, na falência da saúde pública no nosso país. A coisa está complicada. A gente tem desesperança quando a gente vê essa escalada de corrupção que no Brasil atinge de clubes de escoteiro até o Palácio do Planalto. Desesperança. Há uma epidemia de desesperança no Brasil. Por isso nós temos um aumento do número de suicídios. Porque quando não há esperança, quando a gente não enxerga a luz no fim do túnel, é muito fácil a gente querer colocar o fim na nossa desesperança, tirando a nossa própria vida. É por isso que tem muitos brasileiros que estão indo para o exterior. Há uma evasão de brasileiros, especialmente para 4 países, segundo as pesquisas: Portugal, Itália, Espanha e Estados Unidos. E por que as pessoas estão indo para esses países? Porque elas estão desesperançadas. Mas há uma desesperança que, quando ela se aloja no nosso coração, na nossa alma, nenhum novo presidente da República vai dar jeito, nem a médio nem a longo prazo. Quando a desesperança está alojada no fundo do nosso coração, somente uma pessoa pode resolver o problema da desesperança, que é Jesus de Nazaré, o candidato ideal para você eleger presidente da sua vida. Ele sabe como fazer isso, ele já fez, e é sobre uma história de transformação, de desesperança e esperança que eu quero conversar com você hoje à noite, baseado no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso número 21. Marcos capítulo 5, a partir do verso número 21. Se você está perto de alguém que está nos visitando, que não tem a Bíblia, empreste aí no seu celular ou empreste aí no seu livro. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. E então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele,
e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: fez a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. E não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. E então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. E tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa de comer. Eu quero conversar com você hoje sobre esta palavra, esse tema, que traga, eleja o presidente, que traga esperança em meio à desesperança. Vamos orar? Pai querido, nós abrimos a tua palavra, e nós estamos necessitados, ó Deus, que o teu Espírito Santo ministre a tua palavra aos nossos corações, Pai. Queremos reconhecer as nossas limitações, as nossas faltas, e a necessidade completa e total que temos do Senhor atuar através da nossa vida, através da minha mente, do meu coração, da minha boca, para que a tua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações, Senhor. Neste momento eu gostaria de orar pela Mariane, uma jovem da Igreja Batista de Perdizes, que está com um problema seríssimo de saúde, fazendo quimioterapia, poucas esperanças, mas o Senhor é o Deus da esperança. E eu oro para que o Senhor traga esperança onde há desesperança, no meio da sua família, e enche o coração dela da certeza de que o Senhor está com ela, e enche o nosso coração da certeza de que o Senhor está aqui querendo falar aos nossos corações também. Necessitados, pedimos essas coisas bondosamente no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Desesperança é a falta ou a perda da esperança, que nos leva a viver muito desanimados e nos leva a um desespero aflitivo. A desesperança que se instala em nossos corações, ela surge quando a gente canaliza a nossa esperança em pessoas, em instituições, em objetos, em sentimentos, e essas coisas desmoronam. E aí a nossa esperança, ela desmorona também. Existem pessoas que se casam e projetam toda a sua expectativa, a sua esperança de felicidade no casamento. Aí o casamento não dá certo, o casamento desmorona, e a nossa esperança também desmorona junto. Há pessoas que colocam na sua vida profissional e nos seus negócios toda a sua expectativa de felicidade, toda a sua esperança,
de que as coisas vão dar certo no seu trabalho, isso vai preencher a sua vida, mas os negócios não dão certo, o emprego que você sonha você nunca consegue, e o que você consegue você é mandado embora, e por causa disso a sua esperança ela naufraga também. Existem pessoas que canalizam toda a sua esperança num programa político, numa ideologia partidária, colocam a sua esperança toda num candidato político, e quando esse candidato consegue ser eleito, o seu discurso é muito diferente do que a sua prática política, e o que sobra é desesperança, porque nós acreditávamos nesse projeto, nesse candidato que nos traiu, e que fez algo totalmente diferente da nossa expectativa. A nossa esperança, ela naufraga no mar do fracasso. Há pessoas que canalizam a sua esperança na religião, põem toda a sua expectativa de vida nos seus dogmas, aí seguem uma religião, e a religião acaba aprisionando, acaba tirando dela a alegria, acaba abusando dela, abusa da sua fé. E essas pessoas se tornam pessoas absolutamente desesperançadas, porque a esperança ela escoou no ralo da decepção. O texto que nós lemos conta a história de um pai de família, de um homem que está lidando com um momento de absoluta aflição, de absoluto desespero. A desesperança se alojou no coração desse pai de família. Por quê? Porque esse homem que se chama Jairo, ele tem uma filha única de 12 anos de idade, e essa filha única de 12 anos de idade, ela está gravemente enferma. O texto diz que essa menina ela não pode ser curada com nenhuma alternativa humana, e esse pai ele está absolutamente aflito. Há um costume judaico ali no começo do Novo Testamento, em que uma menina, ela fazia a transição de menina para mulher aos 12 anos de idade. E o Jairo, esse pai desesperançado, ele está com o coração em frangalhos, porque a sua filha é uma flor que ainda não desabrochou, e que muito provavelmente, vítima dessa doença, não vai desabrochar porque ela vai morrer. Ela não vai se transformar numa mulher. Ela é uma filha única. O Jairo corre o risco de não ter a sua descendência. Quem é que vai dar vida aos seus netos se ela morrer? Ninguém. A descendência dele está condenada a deixar de existir. E esse homem então, cheio de desesperança no seu coração, ele vai atrás de Jesus, porque ele ouve dizer que Jesus pode trazer esperança no meio da desesperança. Ele ouve dizer que esse homem pode curar, ele acredita nisso. Preste atenção, olhe para mim. Existe algum Jairo aqui hoje, à noite? Alguém que está com profunda desesperança, que está desanimado, que entrou nessa fase de desespero aflitivo. Você não poderia estar no melhor lugar do que esse hoje à noite, porque a gente está conversando de Jairo, e você precisa olhar para Jairo, porque Jairo tem algumas posturas muito interessantes. Olha o verso de número 22. A primeira postura interessante dele é que ele age com humildade. O verso 22 diz que ele se prostra aos pés de Jesus. Jairo, que é um homem rico, ele é um homem influente, ele é um dirigente da sinagoga, ele é um homem que prepara a liturgia do culto na sinagoga. A sinagoga é o templo onde o judeu ia adorar. Ele é um homem conhecido pelas pessoas, ele é um homem respeitado, mas ele vai atrás de Jesus. E como é que ele vai atrás de Jesus? Ele se prostra aos pés de Jesus, ele se lança aos pés de Jesus. Uma outra tradução diz que ele chega a abraçar os pés de Jesus, prostrado. E por que ele faz isso? Porque ele tem a humildade de reconhecer que o problema da sua filha, ele não tem como resolver. E ele acredita que ele está diante daquele que tudo pode fazer, inclusive curar a sua filha. É como ele se prostra diante dos pés de Jesus, como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Mas eu creio que o Senhor pode dar jeito. Eu creio que o Senhor pode curar a minha filha única de 12 anos. Em segundo lugar, olha o verso 23. Ele clama com insistência. Ele não pede uma vez. O texto
diz que ele clama insistentemente: Senhor, o Senhor precisa curar minha filha, Senhor, o Senhor precisa ir na minha casa, eu tenho uma menina de 12 anos, ele é a luz da minha casa, ela está morrendo, mas eu creio que se o Senhor for lá, o Senhor pode dar jeito. Senhor, por favor, vá na minha casa. Ele clama insistentemente. E se você se parece com Jairo, primeiro tenha a humildade de se lançar aos pés de Jesus em oração. Segundo, faça como Jairo, clame insistentemente. Não ore uma vez só, ore muitas vezes. A Bíblia diz que a gente precisa bater, porque a porta pode se abrir. Lucas 18, verso 1 diz que a gente precisa orar sempre sem esmorecer, mais de uma vez. Insistir, clamar. Eu gosto de Jairo porque o verso 23 diz que ele clama com fé. Ele acredita que Jesus pode curá-lo, curar a sua filha. Ele acredita nisso piamente. E ele vai e ele pede isso. Eu quero encorajar você que se identifique com o drama de Jairo, para você imitar o Jairo. Porque o Jairo foi humilde, porque o Jairo clamou insistentemente, e porque o Jairo fez isso com fé. Porque, irmãos, sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Aí eu queria pensar com você, qual foi a atitude de Jesus? Porque o Jairo faz a parte dele, e Jesus, que você deve eleger como presidente da sua vida, ele toma 4 atitudes que são extraordinárias, que eu quero compartilhar com você. Primeira atitude, essa daqui: Jesus nos acompanha em nossos momentos de desesperança. Jesus nos acompanha em nossos momentos de desesperança. Olha o que diz o verso número 23 e 24: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Jairo vai falar sobre a sua situação desesperadora com Jesus. Ele vai clamar, ele vai pedir, ele vai insistir no seu pedido: Senhor, vá na minha casa. Eu creio que se o Senhor impor a mão, Senhor, essa doença vai ser curada, minha filha será liberta, ela será salva. Ele acredita nisso. E ele vai, um pai de família, desesperado, vai fazer esse pedido para Jesus. E o que Jesus diz para ele? Filho, eu vou. E o texto diz que ele foi com ele. Ele acompanhou aquele homem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus é um Deus incapaz de não ser solidário à dor humana, ao clamor humano, ao sofrimento humano. Jesus de Nazaré, ele quer acompanhar você na sua história de desesperança, na sua história de aflição, na sua história de desespero. Ele quer estar com você, e essa é uma promessa que só um Deus, que é onipresente e é bom, pode cumprir. Mateus 28, 20 diz que: eis que eu estarei convosco todos os dias, nos dias de desesperança, como os que nós estamos vivendo no nosso país. Nós temos um Deus que faz a promessa que Ele vai estar com a gente na hora da nossa desesperança. Ele quer caminhar conosco, e eu tenho certeza que não há companhia melhor do que a companhia do Deus eterno, especialmente quando a gente se sente desesperançado. Segunda atitude que Jesus toma é essa daqui: Jesus sempre age no tempo certo. Jesus sempre age no tempo certo. Olha o texto, verso 25 a 27. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou nele. E enquanto Jesus caminha para fazer um milagre, para curar a filha única do Jairo, uma mulher que sofre de uma hemorragia crônica, de um sangramento imparável, uma mulher vai e entra na multidão, porque ela sabe que Jesus está ali. Ela vai e ela tem uma crença no seu coração: se eu tocar no manto de Jesus, no manto dele pelas costas, eu não preciso nem pedir nada. Se eu tocar, eu sei que eu vou ser liberto. Eu fico impressionado, porque esse é um texto da Bíblia que fala de 2 milagres feitos no mesmo momento, na mesma caminhada, na mesma trajetória de Jesus, no mesmo dia de Jesus. Sabe quando a gente experimenta um imprevisto, e esse imprevisto nos atrasa?
Você tem um compromisso, você marcou para ir no médico às 14 horas, e quando você está chegando no médico, de repente alguém que você conhece cruza o seu caminho, ele está chorando, e ele quer conversar com você, e você conversa com ele, e esse imprevisto te faz chegar atrasado, lá na consulta do médico. Isso quase que aconteceu com Jesus. Ele está indo para onde? Ele está indo para a casa de Jairo. E essa mulher é um imprevisto humano na agenda de Jesus. E essa mulher vai fazer com que Jesus desvie a sua atenção e aparentemente perca tempo. Vai fazer Jesus se atrasar. E eu fico pensando, se eu fosse o Jairo, a Julinha está morrendo na minha casa, e eu chego para Jesus, minha senha é 001, e eu chego, pego a minha senha, sou atendido por Jesus, Jesus vai comigo, Ele vai do meu lado, vamos lá filho, vamos, me mostra onde é que é lá, o seu novo endereço, que nós estamos juntos. E Jesus está indo comigo, de repente uma mulher para, toca nele, e Jesus quer saber quem é, e os discípulos, olha a resposta assim, Senhor, está todo mundo te apertando, o Senhor quer saber quem te apertou? Vamos embora para casa de Jairo. Imagina o Jairo, Senhor, senha 001, estou na frente. Aparentemente Jesus se atrasa. E quando Jesus descobre aquela mulher hemorrágica, que é curada, ele conversa com ela. Enquanto ele está conversando, um empregado de Jairo chega e diz para ele, com toda insensibilidade: Senhor, sua filha morreu, para de incomodar Jesus, vá para casa fazer o velório. Precisa contratar aquelas carpideiras. As carpideiras eram mulheres contratadas no início do Novo Testamento para cantar em velório e chorar. Cantava música triste e chorava. Eram as carpideiras. Todo velório de judeu havia essas carpideiras contratadas. Imagine o coro da IBCS sendo contratado para cantar em velório, e não só cantar em velório, chorar também. Cantava e chorava. E o empregado fala: Senhor, precisa tomar conta agora do velório. Para de incomodar Jesus. Vamos embora para casa. Qual é o pensamento do Jairo? Se o Senhor não tivesse se atrasado, sabe, não, Jesus ele nunca se atrasa. E eu quero pensar com você que há muito tempo está orando por alguma coisa e você sempre acha que Deus está atrasado, que Deus está demorando para fazer a coisa. Ah, pastor, eu oro pelo meu marido há 20 anos e até hoje ele não se converteu. As promessas de Jesus estão atrasadas. Estou enfrentando as enfermidades e não consigo ser curado. Jesus está atrasado no seu milagre. Jesus nunca se atrasa. Sabe qual é a palavra que Jesus dá para o Jairo? Não tema, creia. No mundo em que a gente vive, eu e você, vivemos num mundo do imediatismo. Nós queremos as coisas para ontem. Saber esperar num Deus que nunca se atrasa é o nosso desafio. Deus não se atrasa, Ele tem um tempo certo. E olha, acredite, o socorro está chegando para a sua vida. A resposta da sua oração está chegando. Jesus nunca se atrasa, Ele vai agir no tempo certo para glorificar o nome dEle. Acredita nisso. Terceira atitude que Jesus toma: Jesus nos anima diante das más notícias. Jesus nos anima diante das más notícias. Olha o verso 36, palavra linda. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Diante da insensibilidade daqueles que deram essa má notícia por um pai de uma filha única: ó, seu Jairo, sua filha morreu, para de incomodar Jesus, vai para casa, iniciar o velório. Olha que insensibilidade.
Eu lembro de alguém aqui na igreja ter me falado como os enfermeiros comunicaram a morte do pai. Estilo os empregados de Jairo. Os empregados de Jairo fizeram escola. Dão a notícia sem a menor cerimônia, sem preparar ninguém. Esses homens agiram assim. O Jairo fica desesperado. Qual é a palavra de Jesus para Jairo? Não tema. Filho, confia em mim, nada está perdido. Não tenha medo. Creia em mim, tão somente. Creia em mim, nada está perdido. Quando nós acreditamos que Jesus é o candidato ideal para a gente eleger como presidente da nossa vida, a gente não se desespera diante das más notícias. A gente não fica desesperado. Compare um velório de uma pessoa que morre com Jesus com uma pessoa que morre sem Jesus. Compare os ambientes. Quando nós perdemos alguém que morreu tendo Jesus como seu Salvador, a gente não entra em desespero. A gente chora, viu gente? Pode chorar, tá? Pode chorar, por favor. Então, no meu velório, se você não chorar, eu vou pedir para a Rosângela contratar as carpideiras para chorar. Não pode chorar, por quê? Porque a gente vai sentir saudade. Só que a gente não chora de desespero. Porque a gente sabe que para nós a morte é uma formatura. A gente morre para estar com o Senhor, para começar uma vida eterna ao lado de Jesus. Olha o Salmo 112, verso 7. Não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Salmo 112 fala que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E uma das qualidades deste que teme ao Senhor é não se desesperar diante das más notícias. Essa semana foi uma semana de más notícias para muitos dos nossos irmãos aqui da nossa comunidade de fé. Alguns irmãos descobriram uma enfermidade que não sabiam que tinha. Outros irmãos tiveram uma triste notícia de saber que vão precisar passar pela mesma cirurgia que fizeram porque a anterior não deu resultado. Vai tudo de novo. Alguns irmãos descobriram que perderam o emprego. Más notícias. Mas diante das más notícias nós temos uma palavra de Jesus que é a mesma para cada um de nós, que podemos receber uma má notícia nessa semana que entra. Não tema, acredita em mim, eu estou contigo. Você não vai andar sozinho, eu vou estar com você. A gente precisa crer nessa palavra, porque Jesus nos anima diante das nossas dificuldades, das más notícias que a gente recebe. E em quarta atitude, e eu caminho para encerrar, Jesus ele transforma o choro da desesperança na alegria da esperança. Jesus transforma o choro da desesperança na alegria da esperança. Olha os textos, meus irmãos. Verso 38 de Marcos 5. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Em alta voz. Verso 42. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar, porque esse choro do versículo 38, ele foi transformado em alegria. E os pais da menina ficaram maravilhados. Mas eu queria chamar a sua atenção para o verso de número 39. Olha na sua Bíblia. Jesus chega na casa do Jairo. Lucas 8, que conta essa mesma passagem, diz que quando Jesus chega, as carpideiras já estão ali. Está todo mundo chorando, todo mundo cantando as canções, se lamentando em voz alta. Aí Jesus entra, e no verso 39 Jesus faz uma pergunta que a gente não faz no velório. Olha a pergunta que Jesus vai fazer no velório. Verso 39. Por que vocês estão chorando? Aí você pensa, mas Jesus é insensível, né? Como Jesus chega no velório e pergunta por que eles estão chorando? Esse cara é insensível. Para aquelas pessoas, aquela garota de 12 anos havia morrido. Para Jesus ela só estava dormindo.
Ele sabe que Ele vai ressuscitar. Ele sabe que Ele vai dizer uma expressão para ela: Talita cumi, levanta-te e anda. E Ele sabe que ela vai se levantar e ela vai andar. Sabe por quê? Porque Jesus é assim. Ele pega o choro da desesperança e Ele transforma esse choro da desesperança no riso da alegria. Ele pega o choro da agonia e transforma em riso de alegria, porque Jesus é assim. E Jesus é um Deus cuidadoso, absolutamente cuidadoso. Essa menina é adolescente, sabe lá quanto tempo ela já morreu, sabe lá qual foi a última refeição que ela fez. Sabe qual é a preocupação de Jesus? Ele ressuscita, ele chama o Jairo e a esposa: você vai comer agora com essa menina. O Jairo, leva essa menina no McDonald's, paga um Big Mac, porque ela está com fome. Olha aqui, Jesus é esse, cuidadoso, poderoso e sensível. Preste atenção para mim. Eu não sei como é que você entrou aqui essa noite, eu não tenho a menor ideia, mas eu tenho muita ideia a respeito de quem está aqui hoje à noite, que é Jesus de Nazaré, o candidato que você deve eleger como presidente da sua vida. Porque esse candidato, ele se preocupa com você, ele se preocupa com a sua dor, ele se preocupa com o seu desespero, ele sabe contar as lágrimas que você derrama no travesseiro toda noite por causa da sua desesperança. Ele é tão cuidadoso que ele se preocupa com a sua fome. Com Deus assim, a gente pode colocar a nossa esperança nele, porque Ele é capaz de transformar a desesperança em esperança. Como é que eu termino essa palavra? Eu termino convidando você a eleger Jesus, o presidente da sua vida, porque Ele pode trazer a esperança em meio à desesperança. Ele pode fazer isso. Coloque a sua causa aos pés de Jesus. Coloque. Ele pode nos levar a marchar diante do nosso momento de dor, cheios de esperança, cheios de leveza, porque Ele cuida da gente, Ele cuida de nós. Eu não sei como é que você está aqui, não sei se você está desesperançado, mas eu acredito no cuidado de Deus com a gente. Coloque toda a sua esperança, diante desse Deus que nos ama e que quer ser eleito presidente da sua vida. Curva sua cabeça, vamos orar. Vamos orar com Jesus. Você entendeu essa palavra? Talvez você esteja muito desesperançado hoje à noite. Talvez você esteja vivendo uma vida marcada pelo desânimo, pela falta de esperança, pelo desespero aflitivo de olhar para a sua vida e não ver solução. Jesus de Nazaré, Ele está aqui e Ele é merecedor que você coloque nele toda a sua esperança. Fique em pé onde você está. Eu gostaria de orar por você. Você que está aqui querendo colocar a sua desesperança, confiar na sua desesperança no Deus que tem como sobrenome esperança. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 15, verso 13, que Deus é o Deus da nossa esperança. Coloque toda a sua esperança em Deus. Deus abençoe. Vamos orar. Deus eterno, pedimos bondosamente a Deus que a Tua palavra encontre guarida no nosso coração, e que a gente possa canalizar toda a nossa esperança em Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, aquele a quem nós elegemos presidente da nossa vida, condutor da nossa trajetória no chão desse planeta. Queremos, ó Pai, de maneira especial, colocar a vida de cada pessoa que está em pé, aqui embaixo e na nossa galeria, e suplicar a Deus que a Tua paz, a leveza que vem do Teu Espírito Santo possa fazer morada no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que elas possam, Deus, no meio das suas lutas, experimentar a alegria de confiar em Ti, do
Deus que caminha com a gente no meio do nosso vale de aflição, e esse Deus todo-poderoso se interessa por nós, se importa com a nossa dor, e Ele pode, ó Deus, transformar a nossa história de desesperança numa história de esperança. Deus, abençoe esses irmãos, Pai, e abençoe a cada um de nós. Permita, Senhor, que no decorrer dessa semana, ao lidarmos com, quem sabe, uma má notícia, que a gente possa ouvir essa má notícia, lembrando-se da Tua palavra, de Marcos capítulo 5, verso 36, não tema, não tema, não tema, tão somente creia, que a gente tão somente creia no poderoso nome de Jesus, que está à nossa disposição, que é capaz de nos socorrer, que é capaz de nos encorajar e de nos consolar. Pedimos bondosamente todas essas coisas, Pai, confiados nos méritos do nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe.